Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo de validação. Agora, Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. Encerrou-se agora há pouco com o Internacional 1, Santos também 1. Primeiro quero convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar um like, comentar alguma coisa, mas principalmente compartilhar esse vídeo entre a galera aí que curte fazer essas análises, curte usar uma base estatística para fazer sua fezinha. Eu peço que você compartilhe e apresente o nosso canal para essa pessoa. Tenho certeza que ela vai curtir esse projeto. Bom, como eu tinha dito, a gente vai fazer esse vídeo aqui, a validação do Campeonato Brasileiro, mas eu preciso admitir uma parada que, assim, na última rodada, penúltima, né, agora 34ª, eu fiz off, né, como eu tinha feito as outras, só que eu percebi uma parada, percebi quase agora, e na verdade eu tinha percebido antes, e eu achei que eu tinha corrigido, e na verdade não corrigi. O modelo que ele estava usando é o modelo que é o errado, não é o modelo para raciocínio. E aí ele não... Eu vacilei de não ter arrumado isso, até porque assim, eu já tive um problema de fazer ele atualizar a última rodada. Ele não estava entendendo, não estava puxando jogos nada a ver. Foi uma dificuldade, eu percebi agora porque ele teve essa dificuldade. E aí eu não atualizei o filtro. Então o filtro que a gente fez para essa rodada foi o mesmo do filtro anterior. O primeiro filtro, né? Eu trabalho com dois filtros, só para vocês entenderem. O primeiro é o filtro da análise do guia que vai para o grupo do Telegram, lá tudo certinho, que é a base da nossa entrada. Vocês estão vendo até o texto aí que é o filtro, né? O que ele... Na verdade, esse aqui é do jogo do Botafogo, esquece. Mas é que no outro tá com filtro já. E eu faço o filtro também para aquele projeto que eu tô fazendo separado, que é o projeto da banca, né? Que é um filtro só para as entradas. Só que o principal é esse, que é o do guia que gera os guias para as partidas. E esse eu não atualizei. E eu tentei atualizar agora na mesma conversa e eu percebi que não dá certo mais. Na verdade, eu perdi aquela conversa. Tive que iniciar uma outra, trazendo a 34ª rodada completinha que eu já tinha feito. Assim, foi um erro. Então assim, isso não é justificativa, na verdade, é só porque eu quero ter um jogo aberto aqui. Vocês sabem que quando a gente vai mal, os números estão indo, né? Quando a gente vai mal, eu mostro, quando a gente vai bem, eu mostro. A 33ª rodada a gente ia indo bem, né? Então tava aí uma questãozinha importante aí, né? Que a gente já tinha ido bem na 33ª, com esse filtro que foi usado para a 34ª. Na verdade, a gente tinha ido bem, nós fomos bem na 34ª, uma melhora, né? Mas nós não atualizamos o filtro para a 35ª, o que eu acho que, na verdade, eu tenho quase certeza que trouxe um desempenho pra gente bem complicado. Então assim, foi um vacilo, já arrumei. Espero que não aconteça novamente, vamos trabalhar para que isso não aconteça novamente e vamos ver qual o impacto disso. Obviamente que tem algumas outras questões no campeonato, que assim, acabou de sair Inter e Santos, né? E o Inter amassou o Santos. Era pra gente, por exemplo, ter acertado basicamente todas as entradas que a gente fez e a gente errou todas, na verdade. Porque a gente tava no 2,5 e vitória do Inter, né? Além do... O Inter ganhando no segundo tempo também. Então acabou não batendo nada das nossas entradas. Já tinha escanteio também que não bateu. Que é o mercado que eu tinha explicado no vídeo do Bundesliga, não tá batendo muito no mercado de escanteio. Então a gente fez 4 entradas nesse jogo e as 4 não bateram. De novo, naquele projeto que eu tô fazendo lá, jogou a gente muito para um head considerável nessa rodada. Mas é por isso que eu tô fazendo teste ainda, né? Eu não vou apresentar para vocês esse projeto ainda até eu fazer teste, principalmente porque foi um belo vacilo desse filtro não ter sido atualizado. Não sei o quanto que ele mexeria nisso. Eu acho que com certeza ele traria um ganho maior, né, de resultado pra gente. Eu acho que é para isso que o filtro funciona. Mas eu acho também que tem outra questão importante, que é os jogos estão se afunilando. Então alguns times estão tendo... A gente teve, por exemplo, Palmeiras e Fluminense aí, com um jogo que não era para 0x0 e acabou sendo 0x0. Acho que tem outras partidas, por exemplo, um jogo de São Paulo e Juventude, o Juventude tendo mais volume ofensivo que São Paulo. Até porque o jogo é mais importante para o Juventude, né?
Então eu acho que assim, isso vai ter uma. Isso vai dificultar um pouquinho as análises para as próximas rodadas. Então assim, eu tô vou estar muito cauteloso para essa próxima rodada. Obviamente que o que ele pedir para fazer a gente vai fazer. Mas a dica que eu dou assim, toma um pouquinho de cuidado nessas últimas rodadas, porque eu acho que vai oscilar bastante as análises. Não só a minha, como eu acho que da galera. Acho que as partidas vão dar uma. Vão virar meio que uma loucura. E como foi agora, né? Inter e Santos, era pra ter sido. Ou era pra ter batido a vitória do Inter e o over 2,5. Com certeza era pra ter batido. Mas acho que por conta da tensão, né, do jogo, acabou que não aconteceu isso. Bom, mas o mais interessante pra gente aqui é ver o que essa cagada aí do. Nossa, né? Na verdade, cagada minha de não ter prestado atenção no modelo que estava sendo usado, impactou nessa rodada. Então é algo que não vai acontecer na próxima, já deixo claro porque eu já mudei isso lá na nossa nova conversa, no nosso novo chat aberto lá. Mas vamos ver o que impactou nessa rodada, né, na 35ª. Tô bem curioso ver se nós fomos muito maus ou mais ou menos ali, né? Que foi só uma questão de alinhar as coisas da banca, que a gente não sabe como é que é o impacto geral, já que o primeiro filtro vem do nosso guia, né? Então nosso guia acabou sendo prejudicado para essa rodada. Mas, sem mais delongas, bora lá, vocês já estão vendo aí, Botafogo e Grêmio. Eu, assim como eu tinha feito no jogo da Bundesliga, eu já separei todos os radares. Vocês estão vendo aí embaixo, né, como é que nós fomos nas rodadas, né? Então tem. Deixa eu abrir aqui porque tá pequena para mim na tela. Então a gente tem. 30ª rodada 55,3, 51,5, 71,40, 60,5, 82,20, 55,60. Muito bom, né? 82,20 aí na 32ª. É sempre na linha 63,80, 52,70, 78,80, 61, só que foram 7 jogos apenas, né? Na 34ª. E agora, 35ª, vamos ver o que vai acontecer. Então, o primeiro jogo foi Botafogo e Grêmio. 3-2 Botafogo. Vamos rolar o radar e ver o que ele nos traz aqui. Deixa eu já abrir um Word para a gente copiar as validações. Assim, não precisa ficar preocupado com os outros guias, porque na verdade os outros estão certos, tá? Foi só esse do Brasileirão que teve esse errinho aí dele estar usando o modelo errado. Então os outros ainda acho que a gente teve um resultado, um desempenho excelente na Bundesliga. Não sei como vão ser as outras ligas ainda, vamos ver como é que isso vai acontecer, mas espero que isso seja corrigido daqui para frente, que a gente não cometa os erros novamente. Eu vou prestar bastante atenção nisso, até porque essa é minha função, não é nem a função dele. Bom, Botafogo e Grêmio aqui, então a gente teve over 1,5 na partida confirmado, over 4,5 escanteios no segundo tempo não confirmado, Botafogo vence confirmado, over 7,5 chutes a gol confirmado, ambos marcam 5 confirmado. E a lista completa a gente teve ali, então a gente teve aproveitamento de 80% no mais confiáveis e 78% no índice completo. Por que provavelmente ele teve 23 aqui? Ele é um erro aqui, né? Ele considerou 2-1, acho que é por causa disso, né? Não vou mexer nisso, galera, mas vocês. Jogo aberto aqui porque ele considerou 23, tá? Vocês vão entender aí. Próxima partida aqui teremos Flamengo e Bragantino. Flamengo e Bragantino, 3-0 Flamengo. Eu sei que de entrada, eu vou falando das entradas aqui, tá? Só pra não. Entrada, já falei pra vocês, a gente só vai transformar o guia em 2026, quando eu tiver certeza que a gente é assertivo e tem retorno. Mas eu lembro que a gente tava no ambos marcos nesse jogo aqui. Quem acompanha o canal em outros pontos sabe que eu não curto muito esse mercado, né? Acabou não batendo. Já tô com o radar aqui. Deixa ele terminar de fazer o pensamento da validação. Terminou.
Mas você viu aí que o Botafogo e Grêmio não teve um grande impacto, né? Acabou que o impacto foi baixo, né? Pra essa partida, né? Primeira. Vamos ver se a gente mantém esse nível de acerto. Ele tá pensando ali, né? Flamengo e Bragantino. Flamengo que venceu, né? Com o empate do Palmeiras, que é o nosso próximo jogo a ser analisado. Mão na taça, né? Muito próximo aí de ser o campeão brasileiro. Eles que jogam a final no sábado da Libertadores. Vamos fazer também os jogos da Liberta. Os jogos não, né? O jogo, né? A final. Então, validação, vamos lá. Tendência: Flamengo vence, bateu. Bragantino mais cartões, bateu. Over 1,5 bateu. Over 9 mil escanteios, bateu. E Flamengo vence no tempo, bateu também. 100% de acerto no índice mais confiáveis. E 75% de acerto na lista completa. Mais uma partida muito boa. Você vê o que é interessante. Vocês me ouviram falando, né? Que eu tava no ambos marcam nesse jogo, né? Não tava no índice mais confiáveis, né? Vocês viram aqui. Mas, e eu não acho isso não é um problema, tá? Porque o nosso prompt é diferente do método de vocês. Por isso que é importante quem tá aí acompanhando ter o próprio método, e o nosso vai ser diferente. Vocês já viram que vai ser diferente. Não tava nos índices mais confiáveis ou marcam, e na nossa seleção de entrada estava. Então isso é para mostrar para vocês que são coisas diferentes. A gente vai refinando também a nossa seleção de entrada aí. Mas, de novo, né? Mais uma partida muito boa, né? 175, até agora excelente aí os nossos resultados, né? Próximo jogo, Palmeiras e Fluminense, 0-0. Aqui eu acho que já vai ter uma quebra, porque não era esperado, né? Esse 0-0. Acho que vai ser bem impactante isso aí. Vamos ver o quanto vai impactar. Lembrando que essa rodada teve só 9 jogos, né? Porque o Atlético Mineiro jogou a final da Sul-Americana. Eu vou até aproveitar para fazer a final da Sul-Americana, mas eu não postei no Telegram, nem fiz nada de. Não postei nada do jogo do Sul-Americana, mas a gente pode fazer depois, só pra gente ver como é que foi. Eu não fiz porque eu tava totalmente sem filtro esse jogo. É muito parecido com a final da Libertadores, obviamente que eu vou fazer a final da Libertadores, mas lá tem o filtro, porque a gente fez os 2 jogos, né, do Palmeiras e do Flamengo, então lá tem filtro. Sul-Americano não tinha filtro. Bom, mais confiáveis. Fluminense under 0,5 gols no primeiro tempo, confirmado. Vitória do Palmeiras não. Over 9 mil escanteios, confirmado. Over meio não confirmado. Over 4 mil cartões, confirmado. E dupla chance do Palmeiras no primeiro tempo, confirmado. A lista tá lá atrás. 66,6% no índice mais confiável e 50% na lista completa. A gente teve aqui aquela quebra. Acho que, na minha opinião, por exemplo, era algo meio que esperado, né? Pelo que foi o jogo, né? Acho que não era. Acho que pouca gente esperava um 0-0. Será? Tinha gente que esperava o jogo under? Não era o que a estatística dizia. Próximo jogo, São Paulo e Juventude. 2-1 São Paulo. Juventude praticamente rebaixada, né? Time que geralmente se mantém, né? Ele vem, se mantém um ano ali, mas o segundo ano não consegue ficar aí na Série A. Problema, né? E o São Paulo deu um upzinho, né? Passou o Bragantino. 3 pontos agora na frente do Bragantino pela 8ª colocação. 8ª colocação que é importante, né? Caso o Cruzeiro ou o Fluminense sejam os campeões seja, na verdade, campeão da Copa do Brasil, abre a 8ª vaga, vai para pré-Libertadores, né? Então, 8º lugar ali, São Paulo não tá jogando nada. Eu posso falar que eu sou São Paulino.
Paulo não tá jogando nada, mas consegue umas vitórias meio nada a ver. E num momento terrível do clube, né? Todo mundo se machucando, né? Isso que fizeram com o São Paulo. Mas tá ali, oitavo na vaga, na busca pela vaga pela pré-Libertadores aí. Um time bem errático, né? Bom, índices mais confiáveis: Vitória de São Paulo, times com mais cartões de Juventude, não confirmou. São Paulo, over 1,5 gols, confirmou. Times com mais escanteios: São Paulo, não confirmou. Juventude sofre gol no primeiro tempo, confirmou. Então aqui 60% na lista completa. Tô me perdendo aqui. Cadê a conclusão? Peraí, 60% na completa e não mais confiável. Tá no começo. Ué. 14, 1, 10, beleza. 60% não confiável, entendi. Ah, não. Desculpa. 58,3% na lista completa e 60% nos índices mais confiáveis. Ah, agora sim. Preciso padronizar isso, né? Porque cada hora vem de um jeito. Complicado, complicado. Eu vou falar pra você que eu gosto, às vezes, de vir cada um de um jeito, viu? Mas seria mais fácil se viesse padronizado, né? Bom, próximo jogo, Bahia e Vasco da Gama. 1-0 pro Bahia. Esse jogo era esperado que fosse um jogo bem over. E não aconteceu. O jogo não teve o volume ofensivo que esperávamos. De novo, eu sei isso porque fizemos algumas entradas e não foram correspondidas aí por conta da partida, né? Acho que o Bahia é um pouco pressionado, que é bizarro, né? O só reclama do Bahia ainda. Mas assim, é um grupo montado, não é nem tanto pelo Rogério Ceni, não é só porque eu sou São Paulino, não vou defender o Rogério, não. Mas é um grupo montado pelo dinheiro que teve, acho que tem algumas incongruências, assim. Me parece às vezes um teste do Grupo City aqui na América do Sul. E falta alguns jogadores ali, principalmente no último terço de finalização e de criação ali. Jogadores mais consolidados, por mais que o Willian José seja o artilheiro do time, eu acho, né? E tenha bons números até, acho que falta alguns detalhezinhos, tá vendo? Agora, tem bons jogadores na base, né? O ataque da seleção sub-17 é do Bahia, pra quem não sabe, né? A seleção do sub-17 perdeu hoje nos pênaltis, né? Pra Portugal. Bom, Bahia e Vasco, over 1,5, não bateu. Vitória do Bahia bateu, Vasco mais cartões bateu, over 0,5 gols no segundo tempo bateu, ambos sim não bateu. E aqui na lista completa, 60% no índice de mais os índices de confiabilidade, 74% na lista completa. Caraca, acertamos mais na lista completa do que nos índices mais confiáveis. Isso é uma surpresa, hein? Eu tô achando que eu tô achando que a gente não foi tão ruim assim. O que foi ruim foi literalmente o prompt. Na verdade, não o prompt, né, galera? O filtro da nossa banca. Vamos ver se eu faço em off, né? Eu não faço vídeo aqui sobre isso. Mas vamos ver se melhora isso, né? Se a gente consegue corrigir isso pro futuro aí. Próximo jogo, Sport e Vitória, já tá aqui com o radar da partida. Vamos ver como foi. Esse aqui eu acho que a gente deve ter um retorno bacana, porque eu acho que a partida ocorreu do jeito que todo mundo acreditava que ia ocorrer, né? Eu acho que não teve nenhuma novidade com relação a isso, né? Eu acho que devemos ter um bom nível de acerto aqui. Tô curioso, porque a gente tá indo até que bem, né? A gente não tá indo mal, não. Eu acho que a gente tá num nível aceitável aí pra
Pra quem não atualizou o filtro, né? Assim, tem várias camadas esse erro do filtro aí, porque talvez eu não tenha sido o melhor filtro nas últimas partidas também. Nossa, são tantas camadas que eu não quero nem pensar nisso. Vamos só corrigir e bola pra frente a partir de agora, viu? Bom, deixa ele terminar aí a auditoria. Eu acho que eu tava nesse handicap aqui. Bom, handicap asiático, vitória mais meio, confirmado. Não, não tava nesse mais meio, não. Tava no menos alguma coisa. Over 1,5 confirmou. Over 4.000 cartões não confirmou. Over 9,5 escanteios bateu. E aqui na lista completa, bom, índices de mais confiabilidade 75%, lista completa 62,5%. Esse aqui é a partida padrão, né? O que a gente espera para todas as partidas no geral. É o que a gente considera como excelência. Aquela taxa de mais 75, né? E mais 60. Mais 70 e mais 60, na verdade. Bom, o último jogo do domingo foi Cruzeiro e Corinthians. Um amasso do Cruzeiro. Também acho que a gente deve ter ido bem, porque foi o que estatisticamente acho que todo mundo esperava, né? Não lembro quais entradas eu fiz nesse jogo, mas eu acho que foi o padrão, né? Que aconteceu o esperado aí com relação a Cruzeiro e Corinthians, 3-0, e poderia ter sido mais, né? Vi um gol anulado do Cruzeiro bem estranho na anulação do gol. Vai entender essa arbitragem, né? E vou falar os dois jogos, né? Dessa segunda, Mirassol e Ceará, que também deve ter ocorrido próximo daquilo que a gente esperava. E Internacional e Santos, esse não, acho que deve ter tido uma quebra considerável esse jogo aí. Por mais que não era pra ter sido quebra, né? Né, seu Borré? Perdeu os gols, hein? O primeiro tempo de Inter e Santos foi um massacre, assim. Pro Inter, 3-0 tava barato pro Santos. Estranhamente, muito estranho o jogo de Santos, hein? Muito estranho. Não deu pra entender muito, não. Achei que o Vojvoda fez uma bagunça no time. Uma bagunça. E não foi goleado, olha, porque. Sei lá, velho. Isso entendeu porque não aconteceu essa goleada. Bom, Cruzeiro, menções confiáveis. Cruzeiro mais escanteio, bateu. Dupla chance, Cruzeiro empate, bateu. Corinthians mais cartões, não bateu, mas o Corinthians teve um vermelho. Geralmente quando tem vermelho conta, tá? Então vou deixar aqui que ele considera parcial anulado, mas na verdade é um green aqui, para boa parte das casas. Over 4,5 cartões bateu e under 3,5 bateu também. 3,5 o que aqui? 3,5 gols. Ah, bateu porque foi 3-0, né? Taxa de acerto 80%, índice mais confiável 71% na lista completa, mais um resultado bizarramente bizarro, né? Muito bom. Tô achando que é capaz de a gente melhor que a última rodada, mesmo sem atualizar o filtro, hein? Acho que eu fiz toda aquela entrada lá. Até apagar aqui. Mentira, não vou apagar a entrada não você. Que é jogo aberto, galera. E não tem enganação, não. Vou manter porque foi um erro meu mesmo. Um vacilo gigante de eu ter feito isso com. Ter feito esse erro. Erro de modelo é foda, né, mano? É muito jogo também. Às vezes fica na correria. Não presta atenção em tudo. Mirassol e Ceará, 3-0 para o Mirassol. E jogo aqui eu errei entrada. Nossa. E foi eu que errei entrada, não foi nem. Nem que ele errou entrada. Eu li a entrada errada nesse jogo aqui. Por isso que eu não gosto de fazer as coisas correndo, velho. Você quer fazer as coisas correndo, acaba acontecendo isso. Você acaba cometendo esse tipo de erro que não pode cometer. Eu tive dois. Eu tive dois heads que na verdade foram dois greens. Que eu errei. Mas. Paciência, é bom pra aprender. Será que entrou na briga pelo rebaixamento, hein? Tabela muito ruim, talvez pegue. Talvez pegue algum dos
do Palmeiras ou Flamengo e sem nada pra disputar, mas a tabela é horrível, porque agora pegou o Mirassol, que é o quarto, agora pega os 3 primeiros. Tabela muito ruim do Ceará. Bom, mais confiáveis. Vitória do Mirassol, bateu. Mirassol over 1,5 gols, bateu. Os over 9,5 escanteios, bateu. Mirassol mais chutes ao gol, bateu. Mirassol clean sheet, bateu. Mirassol vence segundo tempo, bateu. Isso aqui, ó, clean sheet eu errei. Eu peguei que o Mirassol não ia fazer gol, nunca o Mirassol não ia tomar gol. 100% dos índices mais confiáveis, 62,5% no lista completa. Mais uma partida excelente. A gente vai ter. Que vamos ver o interessante agora. Mas eu tô achando que a gente vai ter nosso melhor resultado no Brasileirão. Mesmo sem o filtro. Sem o filtro não, eu usei o filtro. Com o filtro desatualizado. Mesmo com o filtro desatualizado, a gente vai ter nosso melhor nível. Isso assim, isso é. Assim, isso é o filtro, na verdade, ele deve servir. Na verdade, ele serve mais para os mais confiáveis, né? A lista completa ele tem pouca interferência porque a lista completa é mais baseada em cálculo, né? Mas no índice mais confiável ele trabalha mais. O que impacta bastante nisso vai ser no outro prompt, que é o prompt da banca, que aí eu vou ter que corrigir melhor. Vamos ver como é que vai ser. Como é que ele vai corrigir isso. Mas também por conta que como ele, na verdade, o filtro ele é atualizado, né? Que ele substitui um pelo outro, óbvio. Não é que ele apaga tudo do outro e traz para esse. Mesmo assim, eu fico meio decepcionado porque o desempenho poderia ser melhor. A real é isso. O desempenho poderia ser melhor. Né? Como ele tá aprendendo continuamente, era para ser melhor o desempenho. Então a gente vai ter um desempenho muito bom que, na verdade, era para ter sido melhor ainda. Então, impacta, né? Impacta bastante porque de novo, né? A gente tem esse nível de acerto na competição que tá se afunilando com os times loucuras, é um baita resultado. Mesmo assim, eu tô mal. É isso. Tempo com mais gols no tempo não bateu. Internacional vem segundo tempo não bateu. Over 1,5 gols na partida bateu. Internacional over 5,5 escanteios não bateu. Santos mais cartões bateu. 40% nos índices mais confiáveis e 52% na lista completa. Acho que era o padrãozinho que a gente ia. Vamos lá. Esse aqui não ia bater, não. Esse aqui talvez também não batesse. Talvez. Bizarro, né? Porque eu vou falar. Abrir um disclaimer aí. Nesse jogo, por mais que eu tenha errado as 4 entradas, o prompt de entrada, de seleção de entrada, foi melhor do que os índices mais confiáveis. Porque a partida foi para as entradas baterem. Foi o Borré, não vou botar a culpa no Borré, né, coitado. Mas foi o Inter que não foi. Não teve a competência de fazer os gols e acabou empatando, perdeu 2 pontos ainda. E se complica, né? Porque se perder o jogo pro Vasco, se complica. Mas isso mostra também que mesmo com a gente tendo um bom resultado, quem fez o trabalho, entre aspas, correto foi o prompt da banca, né? Da seleção de entradas. Bom, agora vamos deixar ele pensar, vamos ver o que ele nos dá com relação a essa rodada. Já vou pedir para ele preparar a nossa apresentação aqui, depois que ele fizer toda a validação da rodada, né? Lembrando que essa rodada não teve Fortaleza e Atlético Mineiro por causa da final da Sul-Americana. Esse jogo acontece só no final, né? Acho que lá pro... Quando é que é, meu? Acho que é dia 30, se eu não me engano. Bom, finalizado a validação da rodada, bora ver como é que foi isso aqui. Beleza.
Focada nos 4 a 6 melhores palpites selecionados por jogo. Beleza, beleza. 75,5%. Não é o melhor, não foi melhor do que a última rodada, mas foi muito bem. E 62,1% na lista completa, aqui sim uma evolução. Cara, e era pra ser melhor, hein? Caraca, meu, era pra ser melhor, galera. Mas assim, mesmo com tudo isso, eu acho que dá pra gente considerar que o modelo, né, o método, na verdade, não é nem o modelo, né? O método tá sendo sucesso no Brasileirão. Mesmo com todas essas questões, mesmo com o filtro desatualizado, o que com certeza, eu tenho certeza que essa rodada, do jeito que foi, a gente teria passado os 78%, 79% pra cima. Tenho certeza disso. Certeza. Foi uma pena que a gente não chegou nesse nível. De novo, fica de aprendizado, não fico chorando muito em cima disso também não. A gente aprende, evolui e bola pra frente. Mexendo uma parada aqui para vocês verem a apresentação completa aqui. Peraí que saiu ali a lista, né? Vamos aqui, beleza. Ele tá ali criando os slides então. E aí só pra gente ver o que aconteceu com relação às evoluções. Ele só vai fazer evolução com relação a números, né? Porque não tem muito mais o que fazer. Bom, relatório de evolução, análise comparativa, rodada 30 a 35, avaliação da performance dos indicadores confiáveis e da lista completa após a implementação dos protocolos. Não foi apresentado o último protocolo, né? Tá pequeno isso, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não dá. Deixa eu exportar para apresentação. Mas eu não vou fazer igual a última, não, porque ficou ruim pra caramba, né? Pra gente prestar atenção. Vou só deixar um pouco maior, porque a gente consigo ler melhor o que tá acontecendo, que até pra mim tá pequeno aqui, mano. Nossa, tá bem ruim de ler. Mas desempenho legal, né, galera? Acho que isso é o principal aí. Não sofremos muito com relação a esse desempenho. Estamos chegando num nível bem bacana aí no Brasileirão. Eu achei que a gente ia ser pior. Na verdade, o que foi pior foi ter transformado isso em entrada. Não fiz ainda os cálculos, vou fazer isso amanhã só, até porque tá tarde, vai dar 1h da manhã. Ainda tô gravando vídeo. Mas tô curioso para ver como é que vai ser esse desempenho aí na próxima rodada. Já tem rodada amanhã com os jogos dos líderes do campeonato, né? Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Pelo que eu vi hoje de notícia, o Flamengo vai com o time titular, vai poupar ninguém, e o Palmeiras vai com o time reserva. Parece que ele tá poupando 11 jogadores, o Abel, ou seja, que deve ser o time titular, né, do jogo de sábado. Então, bem curioso para ver como é que vai ser esse Palmeiras aí. Será que o Abel tá entregando literalmente o time titular? Difícil, hein? Galera, tá demorando muito, eu vou ler aqui, tá? Então, um recorde da consistência, a rodada 35 marcou o pico histórico de assertividade da lista completa, 62,1%, consolidando as tendências de alta iniciada na rodada 34. Estabilidade na elite, as sínteses confiáveis estabilizou acima de 75% nas duas últimas rodadas, demonstrando eficácia dos novos filtros de seleção. Destaques da evolução, recuperação após a volatilidade da rodada 33, ajuste fino contra o game script de gols precoces, redução drástica da discrepância entre XG projetado e realidade. Isso aqui a gente nem leva muita questão, né? Mas para quem curte. Então aqui a gente está vendo os índices, né? Aqui de toda a rodada, basicamente eu apresentei aí no Excel.
E evolução dos índices mais confiáveis. A gente chegou até 82, né? Caraca. Evolução da lista completa. Análise de volatilidade. A rodada 33, 63,8% e 52%. Pronto crítico, o modelo sofreu com zebras e anomalias estatísticas, forçando a criação dos protocolos de auditoria. Esse é o prompt que a gente realmente criou e foi o prompt que foi usado para 34 para 35, né? Bizarro. E a estabilidade atual, característica atingida, as médias das 2 últimas rodadas são superiores a qualquer outro bloco de 2 jogos na série. Conclusão da evolução, crescimento real em comparação com a rodada 30 base. A rodada 35 apresenta mais de 20% de assertividade na síntese e 10% na lista geral. Correção de rumo, a evolução da rodada 33 foi totalmente superada. Próximo alvo, manter a lista completa acima de 65%, ajustando os mercados de volume comparativo, escanteios e chutes. Ele já viu qual foi o nosso erro aqui, né, nessa rodada agora, e o que ele pretende mudar aí é o que a gente vai criar o filtro para o próximo, né. Bom, ficou ruim de ler, mas acho que dá para entender aí, né. O que isso traz pra gente agora? Um filtro que a gente não atualizou, que funcionou em 2 rodadas consecutivas. Interessante, eu diria assim. Não é o que eu espero, não é o que eu vou fazer, tá? Eu vou atualizar o filtro sempre a cada rodada, mas demonstra que pelo menos o campeonato seguiu uma linha clara aí. A gente teve números aí muito próximos aí, né? De resultado. Então, bacana, acho que é isso que a gente espera. Vacilo aí, né? Vacilo nosso de ter usado o modelo antigo, que teve dificuldade. Não tá, esse modelo já está atualizado aí, não tem nenhum problema. Então, o desafio é manter. Acho que ter 2 rodadas de índices mais confiáveis acima de 75% e na lista completa acima de 60% é justamente o que a gente espera. Ainda mais no Brasileirão, que nós fazemos todos os jogos, né? Todos os jogos da rodada, obviamente, né? Então essa rodada ainda não terminou, as 2, né? A 33ª teve 7, a 34ª teve 7 jogos, a 35ª teve 9 jogos. Então, interessante demais o nosso resultado. Estou bem feliz de novo. Acho que eu preciso, assim, da banca eu senti alguns errinhos, mas acho que é coisa ali para ajustar pouquíssima coisa. A gente vai ter um resultado absurdo de bom aí pro futuro. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo ficou longo porque o Brasileirão é longo, né? Mas peço por gentileza, confie nesse projeto. Se você gosta dessa ideia, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho morno aí, porque eu tava decepcionado com o que aconteceu e tô cansado também, é 1h30 agora. Preciso dormir. Mas confie no método, siga a gente aí, entre no nosso grupo do Telegram, muito importante entrar no grupo do Telegram. E compartilhe, mano. Mostra esse vídeo pra galera que vocês vão ver, meu, tem um louco lá que fala com inteligência artificial e faz análise de jogos, que o resultado dele é impressionante. E a evolução, na verdade, não é nem o resultado, é a evolução, sempre nisso. Isso aqui é base, a gente começou ali com 50%, e a gente tá hoje em 70%, ter caído e crescer de novo, isso essa evolução é o mais gratificante. Então, tudo aqui é feito pra gente chegar nisso. E se a gente manter nessas últimas 3 rodadas, que eu acho que vai ser difícil, porque alguns times vão estar nem aí, outros vão estar ok. Então, se a gente conseguir manter acima de 70% nos índices mais confiáveis e 60% na lista completa, eu tô feliz, tô satisfeito, e é isso que a gente vai buscar. Beleza, pessoal? É isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. E até a próxima. Valeu!